Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Sueli, Ari, boa noite a vocês. Mariana, quanto tempo, querida? Saudade de você. Estamos aqui dando início a mais uma live de casos e causos de Jerônimo Mendonça. Hoje com uma história intitulada A Fossa. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. A Fossa é uma gíria dos anos 70, mais ou menos, quando a pessoa estava deprimida, dizia-se que a pessoa estava numa fossa, né? Então, bem pitoresco, né? Se for pensar. Fixei aqui o comentário, vamos entrar aqui pelo nosso perfil particular também, para acompanhar os comentários, tudo mais, né? Ver se está fluindo bem a nossa sintonia. Deixa eu desligar o som agora aqui provisoriamente. Peraí. Muita hora nesta calma. Parece que quando eu estou sem o fone de ouvido eu perco um pouco da conexão. Engraçado, né? Como que é isso, né? Vamos ver aqui, ó. Está fluindo bem o som. Está fluindo bem, o som está tranquilo. Então vamos tirar o som daqui. Eu entrei, podemos mandar os aviõezinhos agora para os nossos amigos, né? E nós temos que fazer uma vibração muito especial, né? Que a gente fala para os nossos irmãos gaúchos. Mariana morou muito tempo também em Santa Maria e realmente a situação lá está clima de guerra, se você for pensar, né? Pelo que a gente vê pelas notícias, pelas mídias, olha, não está fácil não. Muita ajuda precisam, tanto material como espiritual. Então vamos vibrar pelos nossos irmãos, na certeza de que a espiritualidade há de ampará-los, né? Isso é muito importante, que a gente saiba que por maiores sejam as dores e as dificuldades, a espiritualidade sempre ao nosso lado. Lilica, boa noite, seja bem-vinda. Will, boa noite, amigo. Seja bem-vindo também, querido amigo. E vamos fazer uma vibração especial para os nossos irmãos gaúchos, né? Que passam por essa prova dificílima, muito difícil realmente. E acho que a gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia do que de fato está acontecendo. O que a gente vê pela televisão, pelas mídias, né? E a gente não consegue visualizar de fato, né? Só ali quem está vivendo essa experiência que é muito traumática, por sinal. Boa noite, Dudu, seja bem-vindo. Gratidão pela sua presença. E, bom, já mandei os aviõezinhos, vamos aguardar um pouco. Lembrando os amigos que nós temos agora, então, as nossas lives são sempre às segundas e quartas-feiras, às 22 horas. Nas quartas-feiras nós fazemos o livro Respostas da Vida, de André Luiz, na psicografia do nosso querido Chico. Então são 40 capítulos, nós na próxima quarta-feira teremos o capítulo número 2. O Will está dizendo que fez uma doação para uma protetora de canoas, se chama Paola Saldívia. Está no epicentro do problema, resgatando animais. Nossa, Will. Olha, não é fácil não é fácil mesmo, né? A gente... são umas coisas que a gente fala assim, né? Existe uma razão e um porquê por tudo. Por tudo que acontece no mundo, existe uma razão e um porquê. A gente não consegue compreender. Boa noite, Mitico, seja bem-vinda. Nós não conseguimos compreender, mas certamente existe uma razão e um porquê, né? E a gente tem que pensar que Deus não desampara ninguém. Há uma razão por essa situação e parece que de um tempo para cá o nosso país, que nós podíamos nos vangloriar, que não tínhamos furacão, não tínhamos catástrofes naturais. A gente via as coisas acontecendo nos Estados Unidos, ali na América Central, e agora no Brasil nós estamos vivenciando essas questões climáticas, tanto pelo aquecimento global, como também pela própria mudança de eixo do planeta, uma série de circunstâncias. Não é apenas e tão somente o aquecimento global, né? A gente também não pode falar que é apenas uma coisa. Tem todo o processo de evolução do planeta, a transformação, para ele se regenerar, né? Eu lembro até de uma música do Raul Seixas,
que falava assim, né? Mexeram tanto com o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas no saculejo. Então, infelizmente, né, nós estamos vivenciando problemas que nós mesmos criamos no passado, né? Criamos no passado e fazem parte da nossa vida. Bom, então vamos um caso do Jerônimo Mendonça nesse livro aqui, O Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. A vida e a obra de Jerônimo Mendonça, né? E nós trabalhamos sempre com dois livros, O Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela, e também Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola José Fratari Neto. O Will está dizendo, teve de Petrópolis também em 2022, um conhecido que faz lives aqui no Insta, perdeu a esposa, 2 filhos e os pais da esposa, uma tragédia. Nossa, é difícil mesmo, é difícil, e só quem passa por esses percalços, né, a gente pode... Nós estamos vivendo momentos que a gente fala assim, desafiadores. O Rubens de Castro, da Web Rádio Fraternidade, antes mesmo da pandemia, que ele costumava dizer com muita frequência que nós vivemos momentos desafiadores. E compete a nós, né, procurarmos melhorar, ter um pouco de consciência coletiva. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Termos consciência coletiva, pensarmos que estamos vivendo num planeta de provas e expiações, em que faz parte de nós, todos, né, passarmos por provas e expiações. Sabemos que não é fácil, realmente não é fácil passarmos pelas provas e as expiações, mas fazem parte do processo. Silvia, boa noite, acho que eu não te cumprimentei, se não, sinta-se cumprimentada novamente. Bom, vamos então à fossa, né? É um tema interessante, como eu falei para vocês, é uma gíria que se acontecia muito nos anos 70, quando as pessoas estavam no processo depressivo, falar, hoje estou na fossa, né? E nós vamos ver aqui essa história que o Jerônimo nos conta, e também ele ficou meio que perdido na realidade, o que tinha acontecido. Então vamos lá, tá? Dani Pedraza, boa noite, querida. Chegou no começo da fossa. Vamos lá. O Jerônimo viajava bastante, tá? Então alguns acontecimentos nós vamos fazer menção à cidade que ele foi. Também em São Paulo, na mesma ocasião de a fome, ele recebeu a visita de uma moça bonita, bem arrumada, que lhe disse consternada: ai, Jerônimo, eu caí numa fossa. Expressão popular de tristeza, não do conhecimento dele, que imaginou uma fossa, aquela que recolhe os dejetos humanos. A moça limpinha, perfumada, ele perguntou curioso: mas depois disso você tomou banho bem direitinho. Como? Ora, você está limpa, perfumada. A dedução é lógica. Não, ela falou assim, não estou entendendo. Você não caiu numa fossa? Deve ter ficado toda suja e agora está toda limpinha, toda bonita. E fez um ar de riso. Não, a fossa que eu me refiro é o estado de alma, uma tristeza profunda. Nada está bom, explicou a moça. Jerônimo então retrucou: ah, bom, por que você não explicou antes? Está aí, quando você caiu, já me encontrou lá, porque nesta eu estou há muitos anos. A moça saiu feliz e esqueceu da tristeza ante a brincadeira. Uma palavra alegre, bem empregada, é capaz de mitigar os sofrimentos de alguém que sente conforto e bom ânimo, ao passo que a tristeza, junto aos tristes, é para estes mais desanimador. Só ver um comentário aqui que o Will tinha feito aqui atrás, deixa eu ver.
A Will dizendo aqui que, pelo que viu em uma live outro dia, as próximas tragédias deverão ocorrer devido à movimentação das placas tectônicas. Will, é complicadinho mesmo, né? Bom, quem chegou aí foi a Sônia, Sávia, quem mais? Jerônimo sempre espirituoso, né, Dani? Sempre espirituoso, verdade. Bom, essa situação aqui aconteceu quando Jerônimo foi para São Paulo e costumeiramente ele recebia as pessoas para dar conselhos, para ouvir as dificuldades de cada um. E o Jerônimo não tinha o conhecimento desta gíria que se utilizava na época, que estou numa fossa, eu caí numa fossa, né, tudo mais, que é um estado depressivo, um estado de tristeza muito grande. E era muito comum as pessoas usarem eu estou na fossa, não falava exatamente, estou com muita tristeza, não falava-se depressão tanto naquela época. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Então utilizava-se a expressão que estava numa fossa por uma questão para justificar, para dizer um estado de alma. E quando ele atendeu essa moça, foi muito interessante, porque ela foi falar com ele e falou assim, eu caí numa fossa, né? Ele falou assim, mas agora depois você toma um banho bem direitinho, né? Porque ele achou que a moça tinha caído numa fossa de verdade, né? Onde são colocados dejetos, né? de esgoto, né? Por exemplo, assim. E a moça não entendeu a pergunta dele, porque ele também não estava entendendo o que estava acontecendo. Ora, você está limpinha, perfumada, a dedução é lógica. Ela falou, não estou entendendo. Mas você não caiu numa fossa? Deve ter ficado toda suja e agora está toda bonita. E fez um mar de riso. E aí ela explica para ele, não, a fossa que eu me refiro é um estado de alma, uma tristeza profunda. Nada está bom, explicou a moça. Então Jerônimo, né, tentando aproveitar a oportunidade, ele brincava, mas de uma forma acolhedora, porque ele falou assim, bom, e por que você não me explicou antes? Esta que você caiu, eu já me encontro lá há muito tempo, eu estou lá há muitos anos. Então ele está lá há muitos anos, né, nessa fossa. Por quê? Imagine, né, a situação, por mais que seja a situação do Jerônimo, ele estava numa situação de resgate, de erros do passado, obviamente que não é fácil, né, para o indivíduo passar por uma prova que ele passou. Por mais que ele tivesse conhecimento da doutrina espírita, por mais que ele tivesse conhecimento da lei de causa e efeito, uma coisa é você estar no plano espiritual, fazer a programação. Outra coisa é você chegar, né, na hora de dar o testemunho. Aí é muito difícil, né? A Dani Pedraz matou o borocochô. Meus filhos dão risada dessa minha expressão. E aí a gente tem que lembrar até de uma questão muito particular, né? Até falei na live com a Neuza na sexta-feira. Foi uma live de resgate para mim, realmente. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Ele é muito espiritualizado mesmo, né? O Mitico. Essa questão que eu falo assim, que você ficar triste é natural, assim como nós ficamos alegres. Mas nós não devemos permitir que a tristeza faça morada em nosso coração. Aí eu lembrei até na época que eu estava falando com a Neuza, de uma música da evangelização infantil que diz assim, quando a tristeza invadir o seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre-se que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem. Então é uma situação que às vezes nós estamos deprimidos, estamos tristes, amargurados, com o coração apertado por tantas situações que nos acontecem, seja conosco, seja com um ente querido, ou seja com a própria coletividade, como a gente vê essas situações acontecendo no Sul, né? Então é bem difícil realmente passar pela vida sorrindo sempre, mas a gente precisa tentar sair desse ciclo vicioso. A Débora dizendo,
fazer plano reencarnatório é uma coisa, agora vivenciar não é fácil não. Com certeza, Débora, com certeza. A gente sabe que quando você faz um planejamento é uma coisa, agora a execução é que nem você pensar assim, eu vou construir uma casa, tá? Você faz uma planta, tem os projetos em 3, 4, 3D, né, que você visualiza, você se visualiza entrando naquele cômodo, tudo lindo, maravilhoso, né? Então no projeto arquitetônico é maravilhoso. Só que na hora do vamos ver, na hora da construção, de comprar o material, né, correr atrás da mão de obra, que nem sempre vai te atender com a presteza que você precisa, então o que acaba acontecendo? Você passa por dificuldades. Mas depois que a obra está pronta, né? Ai, que maravilha! Valeu a pena todo o sofrimento, todo o sacrifício. Me digo dizer, nossa verdade, essas catástrofes coletivas baixam a nossa vibração. E a gente precisa tomar muito cuidado, Mitico, muito cuidado com essas situações. Não vamos ser insensíveis à dor alheia, tá? Não vamos ser insensíveis de forma alguma. Mas o que o Chico Xavier dizia sempre: visite o doente, mas não deite na cama dele, né? A Sônia dizendo: meu marido já serviu no Rio Grande do Sul, já socorreu nas enchentes, lá já faz 30 anos. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Então vejam, não que você não se sensibilize, mas nós precisamos colocar um filtro para que as energias deletérias do planeta como um todo não venham fazer morada no nosso lar. Senão você não vai ter uma noite tranquila. Então você viu uma situação, uma tragédia que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como as guerras, etc. e tal, no mundo todo. Nós devemos ter pensamento de esperança, pensamento de amor e paz, serenidade, para que a gente consiga vibrar positivamente por esses nossos irmãos. Como a Dani está dizendo, falava sobre isso hoje, precisamos ser solidários, porém também nos protegermos emocionalmente. Vejam como é importante, para que você consiga vibrar por aqueles irmãos que estão naquela situação, é você, né, não deixar a energia exterior tomar conta do seu coração, mas vibrar uma pequena chama, uma luz radiante para aquelas pessoas. E nós vamos fazer uma vibração hoje coletiva para os nossos irmãos do Sul. Quão importante, quando a gente ora em conjunto, a energia flui, parece que vai. O que posso fazer para ajudar, né? Olha, eu falo assim, né, Débora, existem várias formas. Tem várias cidades fazendo campanha para arrecadação de gêneros alimentícios, medicamentos, tem PIX que são enviados, precisa tomar cuidado para onde você envia, porque de repente tem muitos, infelizmente, a gente fala assim, tem muitas pessoas que utilizam de má fé e colocam, vamos supor, uma questão assim, um QR Code, por exemplo, ou numa chave PIX, coloca toda uma situação, coloca às vezes até uma foto das cidades. Então é importante que você tome cuidado para onde você vai encaminhar um depósito. E tentar ajudar por meio dos correios, por meio das entidades assistenciais que vão encaminhar, né, materiais, gêneros alimentícios, medicações, tudo mais, né? Sempre importante. Isso aí, Dani, a nossa vibração equilibrada serve de auxílio também. Então vejam, se nós estamos sofrendo, que condição eu tenho de ajudar alguém? Mas eu posso, naquele momento meu de sofrimento, olhar para a dor do meu próximo, que está muito maior que a nossa. E a gente sempre fala que a gente acha que a nossa dor é a maior de todas. Claro, é a nossa, né? Até nisso a gente é um tanto quanto egoísta. A gente quer mostrar que a nossa dor é maior que a do outro. Só que a gente precisa lembrar que cada um de nós passa por uma questão específica, né? Deixa eu ver aqui, a Mitico colocou, conversei com o Anderson do Gurizada Espírita, ele vai me passar o Pix da Casa Espírita onde ele serve para eu poder enviar uma doação.
Muito bem, me digo. Pelo menos você sabe para onde está indo. É um local sério, que às vezes, infelizmente, como eu estava dizendo para vocês, né? Nós temos que ter cuidado para não sermos iludidos. Nós já vimos no passado, no começo, na época da pandemia, quantas pessoas entravam nas lives, principalmente de espíritas, dizendo que estava numa situação lamentável, que estava desempregado, que ia dar fim na vida, um monte de coisa assim, e as pessoas se sensibilizavam e cada vez a pessoa entrava com um perfil diferente, contava a mesma história, né? Amigos queridos caíram nesse engodo, né? Infelizmente. Prece da serenidade necessária para acertar as coisas que eu não posso modificar. Deixa eu ver aqui mais aqui. Não, a Cássia cumprimentando a Silvia. Então, gente, eu acho assim, a gente tem que não entrar em fossa, como o Jerônimo colocou, né? Porque ele já falou assim, não, nessa aí eu já estou há muito tempo. Nessa fossa eu já estou há muito tempo. Mas, como eu fiz, né, um comentário que inclusive até hoje acontece isso, Mitico, eu não tenho visto, graças a Deus, mas é complicado isso, né? É complicado mesmo, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Deixa eu ver que a Dani colocou, convido amigos a verem a gravação da live do Bom Dia com Poesia de hoje. O bate-papo foi exatamente sobre tudo isso, fazer a nossa boa parte e entregar à espiritualidade o que está fora do nosso alcance, exatamente. Coragem para modificar aquelas que podemos e fazer a nossa parte, né? Porque não adianta ficar assim, mas tem um monte de gente ajudando. Tá bom, né? Na live da Monja Coen, entendi. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Então é importante o seguinte, o Jerônimo colocou, né? Essa moça foi procurá-lo porque tinha caído na fossa. Ele achou que fosse uma fossa de verdade. Aí eles não estavam se entendendo no linguajar, e aí ela explicou que ela estava no estado de profunda tristeza. O Jerônimo falou, brincando com ela, que ele estava nesse lugar, estava há muito tempo. Né? Estava há muito tempo. Então, que era importante, e com essa brincadeira dele, ele arrancou a moça daquele estado depressivo que ela se encontrava. Às vezes uma simples palavra, claro que você não vai brincar com a dor do outro, você não vai ferir a suscetibilidade do outro, porque ninguém sabe o que o outro está passando. Então, foi uma forma dele acolhê-la e fazer com que ela saísse dessa situação, desse estado. E a gente estava lembrando, né, como eu falei até na live da Neuza, nós não podemos impedir que o pássaro sente na nossa cabeça, mas não devemos permitir que ele faça ninho. Então, quando chega um pensamento depressivo, repugnante, todo quanto tipo, e as redes sociais estão lotadas, gente, lotadas de tipos de comentários das mais diversas formas. Por isso que eu procuro particularmente, não estou colocando de santo aqui não, porque vocês sabem que vocês me conhecem já há um bom tempo, né? Que eu quero colocar para vocês. Eu procuro evitar ver notícias desagradáveis. Não que às vezes eu não veja, tá? Às vezes você vê, não tem como. Mas o pessoal até em casa fala assim, olha, Luiz, tenta não ficar entrando em muitos sites aí que estão comentando as coisas assim, principalmente aspecto político. Nossa, é uma guerra besta, né? Uma guerra besta, somos todos irmãos. Os nossos irmãos lá no sul passando por essa dificuldade, as pessoas ainda ficam brigando por futebol, por religião, por partido político, coisa que não leva a nada. A gente tem que pensar que somos todos irmãos, temos que vibrar um pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, falou Jesus. Uns aos outros, independentemente de religião, de partido político, de time de futebol, de quem quer que seja, de nacionalidade, raça, credo, etc, etc. Então é importante que a gente faça a nossa parte. E não vamos deixar as energias deletérias fazerem moradas em nosso coração. Isso é muito importante. Amigos, então eu convido vocês para quarta-feira estarem aqui conosco, né? Quarta-feira estarem aqui conosco às 22 horas para mais uma live do livro Respostas da Vida, de André Luiz na psicografia do Chico. Tá? Prefiro me isentar, saber o básico já é o bastante. Caso contrário, nos vemos mergulhados em vibrações negativas. Exatamente, Dani, exatamente. A gente tem que se policiar sempre. Se policiar sempre, porque você vê alguma notícia e ela já vem
temperada com pimenta, com excesso de temperos de todo tipo, e aí você fica com raiva da outra pessoa que estão falando daquilo. A gente precisa tomar cuidado. A nossa paz de espírito não tem preço. Não tem preço. Regina, boa noite, querida. Renata, boa noite a você também. Então vamos às nossas vibrações, especialmente nesta noite. Claro, cada um de nós tem o seu ente querido necessitado, passando por uma dificuldade, vamos vibrar por eles. Às vezes algum irmãozinho que partiu para o plano espiritual ainda está preso aqui nas regiões densas das nossas zonas aqui umbralinas, né? Então vamos vibrar por todos eles e em especial nesta noite pelos nossos irmãos do Sul. Vamos fazer a nossa parte, né? Cada um de nós com a sua vibração, com o seu amor, direcionando a esse povo tão sofrido, os nossos irmãos gaúchos. Então vamos à nossa prece, à nossa vibração. Deixa eu fechar aqui para eu conseguir ligar aqui e pôr a música para a gente. Vamos elevar o pensamento, sim, Débora. E vamos então, nesses instantes, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, o Divino Criador de tudo, o que nos deu o dom da vida. Agradecer a Ele pela oportunidade desta existência, pela nossa criação, pela jornada que nos permite caminharmos seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. A este irmão querido, companheiro de todas as horas, viemos neste momento rogar para que a corrente espiritual de Ismael, protetora do Brasil, possa dirigir as nossas vibrações de amor, de socorro, de paz, de ajuda para os nossos irmãos do Sul, que estão passando por essa catástrofe terrível, por conta das águas que vieram destruir muitas e muitas construções, deixando muitas pessoas desaparecidas, sucumbidas, desalojadas. Olhe por eles, Mestre, olhe pelo nosso país tão sofrido, passando por esta prova difícil. Coloque sua mão sobre esse povo sofrido. Envie as nossas vibrações de amor para que a corrente espiritual possa recolhê-las e levar aos lugares onde houver a necessidade de socorro, de acolhimento. Que o nosso bondoso Ismael ampare esse nosso povo querido, tão trabalhador, tão ordeiro, passando por essa prova de difícil momento. Vibramos por cada um deles, por cada família que teve seu ente perdido, resgatado para o plano espiritual, por cada família que teve um lar invadido pelas águas, desalojados. Vibremos amor, vibremos paz, vibremos união e concórdia para essa nação tão sofrida. E eleve também, Senhor, as nossas vibrações aos lares em desajuste, aos hospitais, aos asilos, orfanatos ou prisões, por aquelas pessoas que partiram para o plano espiritual, que ainda estão perdidas, sem saber onde estão, que elas possam ser resgatados também neste momento, pelos anjos protetores, pelos bondosos amigos espirituais que possam recolher esta irmã, este irmão, encaminhá-los, para que eles possam seguir a sua jornada evolutiva. E aqueles irmãos que porventura tiveram a sua presença, às vezes, envolvendo no ambiente
espiritual possam ser libertos, deixando nossas casas envoltas na luz celeste do Pai de amor e sabedoria. Cada um de nós também, Mestre, temos aqui um pedido muito particular a lhe fazer. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Nos dê a sua paz, nos dê a sua serenidade e o seu amor, para que juntos possamos vibrar por todos. E agradecidos que somos por esta oportunidade de estarmos reunidos de coração a coração, de pensamento a pensamento, dizemos a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, nos céus em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que trazemos em nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Uma alegria muito grande dividir esse momento com vocês, com a espiritualidade que nos envolve e nos ampara. Desejo, como sempre, queridos amigos, que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.